cálculo, né? Nós temos que encontrar, né, a massa de mercúrio. Então, Uhum. a ideia vai ser o seguinte: a massa de mercúrio vai ser igual a N do mercúrio, ou seja, o número de mols, né, do mercúrio, do tipo de mercúrio que a gente tem aqui, vezes a massa molar mercúrio. Ok? Porque o que está acontecendo aqui, né? Para a gente entender bem. O que a gente está precisando encontrar aqui é justamente esse cara, né? Esse Uhum. primeiro momento. Muito bem. Então a gente vai ter que colocar aqui o número de mols da substância vezes a massa molar dessa substância. E ele citou o número de mols do enunciado. Está aqui o número de mols, ó. Beleza? Uhum. Essa equação ela aparece o tempo todo na química, né? É uma das primeiras ali mais simples, né? Que a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Beleza? Uhum. Massa molar é uma característica daquilo que você está estudando. Uhum. Vamos dizer assim, o mercúrio tem um, o oxigênio tem outro, o carbono tem outro, certo? Uhum. E o número de mols, bem, está associado com a quantidade dessa substância que você tem, ok? Na química, normalmente a gente trabalha com mols. Eu acho que é a primeira aula de química que eu te dou, né? Ai, Outros não eram de sei. física. Outros eram de física. Muito bem, então vai ficar aqui o número de mols é 2,1 vezes 10 na menos 7. Então tem que saber lidar com essas notações científicas chatas, né? Aí Não. isso eu sei que a gente já deu uma olhadinha em física, eu acho. E qual que é a massa molar? Isso está no enunciado aqui, ó. Massa atômica ou massa molar? 200, né? Ou seja, o que que é esse 200? É 200 gramas por mol, ok? Uhum. A unidade é 200 gramas por mol. Massa atômica e molar é a mesma coisa? Sim, Tá. muito bem. Mas quando ele fala massa atômica, né, a gente sabe que tá, vamos dizer assim, que está em gramas por mol, ok? A gente Uhum. sabe a unidade. Daí tem que tomar cuidado com unidade, né? Às vezes as coisas vêm em quilogramas e assim vai, né? Tem que tomar cuidado. Então, vamos cuidar aqui, né? Estamos calculando a massa de mercúrio nas condições que ele citou. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, será que você pode fazer esse cálculozinho aqui para mim? Posso tentar. Não sei se eu Beleza. consigo. Consegue sim, pô. É 2,1 vezes 200, né? E vezes o 10 na menos 7 aqui. Então, continhas de notação científica. Bem, faça aí e daí me manda o que você fizer, e se não fizer, eu faço. Ai, eu não sei fazer esse negócio desse 10 a menos 7. Isso é bem problemático, porque você já fez isso aí o oitavo ano e o nono ano inteiro. Então, nossa, ai. Meu problema com química não é nem a teoria, é matemática mesmo. Hum. Ah, então, quanto é 2,1 vezes 200? Isso aí você deve ter feito 420, certo? Uhum. Vezes 10 na menos 7. Agora, bem, isso aqui, de certa forma, já está certo. O problema é que, ou seja, já chegou na resposta, ok? Mas Uhum. qual que é o problema? Você não consegue comparar com o que ele deu. Ele deu isso aqui. Uhum.
Você precisa, então, deixar numa unidade razoável aí para a gente conseguir calcular. Bem, o que normalmente a gente faz é deixar em notação científica, Uhum. que é o primeiro número da, da resposta aqui, ele ser algo entre 1 e 10. Então, para isso, a gente tem que reescrever o 420 como 2. 4,20. 20. Ou vírgula 2, pode ser, vírgula 2. Então, perceba que se a vírgula tivesse aqui, ela iria duas casas para cá, certo? Uhum. Ou seja, eu acho que você concorda comigo que 4,2 é a mesma coisa que, ou melhor, 420 é a mesma coisa que 4,2 vezes 100, não é? Uhum. Vezes 10 na menos 7. E o 100, por sua vez, é 10 na 2. Porque tem dois zeros, né? Uhum. Então, eu consigo escrever isso aqui como 4,2 vezes 10 na menos 5. Beleza? Peraí. Gramas. Ah, Ah, tá. Por quê? Por quê? Porque, pô, bases iguais somam-se os expoentes. tá. Então, Entendi. nós temos 2 aqui e menos 7 aqui. Então, somam-se os expoentes. 2 Lembrei. mais menos 7 dá menos 5, né? Sim. Isso. Então, 4,2 vezes 10 na menos 5 gramas. Muito bem. Agora, a questão é o seguinte, né? A gente precisa determinar a quantidade de mercúrio por quilograma de atum. É isso que ele pede aqui no enunciado. Tá bom? Uhum. Então, veja, porque o que ele fala aqui, ó, se você prestar atenção, ele fala que não pode passar desse valor. Só que esse valor aqui, ele está em gramas por quilograma, certo? Uhum. Gramas de mercúrio por quilograma de atum, ou de alimento aqui no caso. Tá bom? Uhum. Então nós não temos esse dado ainda, né? O que a gente tem é que naquela quantidade ali, que são 25 gramas, né? Uhum. 25 gramas de atum, tem-se aquela quantidadezinha pequenininha de mercúrio aqui, porque isso aqui é um número bem pequeno, né? 10 na menos 5, muito pequeno. Uhum. Então, né, quanto mais negativo o número aqui de cima, menor ele é, né? Uhum. Então, agora como é que a gente vai descobrir a quantidade por quilograma? Não tem segredo. A gente sabe a quantidade, Em 1 grama. a gente sabe a quantidade de 25 gramas. Então, a única coisa que eu tenho que fazer, né? Deixa eu só deixar claro isso para você aqui, né? Eu faço, tipo assim, 1 grama tem essa quantidade Regra aí, de 3, isso mesmo. 2, e aí eu faço, tipo, X tem Perfeito. tanto. Tá. Gramas de atum. Então, para 1 quilograma, né, que são 1.000 gramas, temos. Agora você pode fazer então, beleza? Então, esse 4,2 vezes 10 a menos 5 é para 25 gramas ou é para 1 grama? Para 25 gramas. Tá. Então, cheguei na regra de 3, só que o meu problema, de novo, é a conta. Você não Porque consegue fazer ficaria... multiplicações e divisões, é isso? Hã? Você não consegue fazer as multiplicações e divisões? Então, a multiplicação fica 1 vezes 4,2. Aí tá bom. Aí tem que dividir isso por 25. Só que daí vai ficar um número decimal gigantesco. Se eu fizer a conta mesmo, não vai?
Faz aí, pô. Não, Preguiça é mas essa? calma. Não, pera. O teu problema tá na notação científica? Tá nesse 10 na menos 5? É. Ai, eu Ai, odeio. meu Deus, cara, o que que vocês têm medo dessa notação científica? Olha Porque só. tô Se você sabendo. tiver Vai. ela na parte de baixo, é só você lembrar que ela vai para a parte de cima com o sinal trocado. Hum. A questão é, veja, uma conta são com os números normais e outra é com a notação científica. Você vai se preocupar com a notação científica só no fim. Então, eu posso passar, tipo assim, eu posso passar o 10 a menos 5 pra baixo. Tipo, 25 vezes 10 a... 25 vezes 10 a quinta? E aí fazer a conta? 25 vezes 10 a quinta? Não, 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 não. Vamos lá, vou fazer do teu jeito aqui. Ó, 4, vamos colocar assim, mercúrio, né? E quilogramas. Então, ou melhor, atum. Então, para a quantidade para 25 gramas de atum foi isso aqui. E a quantidade, então, para 1.000 gramas é o que a gente está procurando. Daí faz a multiplicação, vai ficar 25x, certo? Uhum. Igual a, veja só, minha amiga, 4,2 vezes 10 na menos 5 vezes 1.000. Mas quem que é o 1.000? É 10 na 3, ok? Peraí, deixa eu 1.000 é 10 na raciocinar. 3, certo? Uhum. Então, pô, já estamos chegando lá. Agora, o que que vai rolar? Esse 25 vai para o outro lado. 4,2 vezes 10 na menos 5 vezes 10 na 3, que você já sabe que vai dar menos 2, concorda comigo? Hum? Que Hum. bases iguais somos expoentes, certo? E nem aqui em cima, certo? Uhum. Então, vai ficar menos 5 mais 3 menos 2, concorda comigo? Uhum. Ótimo. E agora dividir por 25. Então, o seu problema estava aqui, fazer 4,2 dividido por 25? É. Não, não 4,225. Fazendo só científica. Já foi a notação científica, é só somar e subtrair. Você só vai Tá. mexer com ela quando, bem, quando tiver outra notação científica para mexer, né? Quero dizer, aqui eu só juntei os dois porque eles são 10 do mesmo jeito, né? Uhum. Daí, quando multiplica, na multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes, certo? Uhum. Isso. E agora você tem que fazer o 4,2 vezes, sobre, né? Dividido por 25. Deu 0,168. 0,168. Muito bem. Opa. X igual a 0,168, certo? Uhum. Vezes 10 na menos 2, certo? Então a ideia, como eu já havia falado para você, é deixar o número da frente sempre entre 1 e 10. Uhum. Portanto, nós não temos um número entre 1 e 10, nós temos 0,16, 0,168, é um número bem pequeno. Então, como é que a gente faria para identificar um número entre 1 e 10? Multiplicaríamos ele por 10, certo? Uhum. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar ele por 10. Você concordou comigo? E 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, ok? Uhum. Então, eu não posso simplesmente ir multiplicando as coisas por 10, né? Senão elas mudam. Senão eu pegava a minha conta e multiplicava por 10, minha conta no banco, né? Uhum. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que, então, fazer a multiplicação por algo que cancele.
Isso aqui, vamos dizer assim, dá 1, certo? A multiplicação desses dois caras dá 1. Uhum. Pela mesma estratégia que nós estávamos conversando antes, né? A multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. Vai ficar 1 menos 1. Concorda comigo? Uhum. E 1 menos 1 é 0, certo? Uhum. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Ok? Uhum. Então você... Vamos lembrar do que eu estava falando, né? O pessoal esquece das coisas rápido hoje em dia. Sinto que esse número aqui vire um número entre 1 e 10. E você e eu sabemos que se multiplicar por 10, isso vai acontecer. Uhum. Eu não posso sair multiplicando as coisas porque muda o que o número significa. Então eu multipliquei por 10, mas eu também dividi por 10, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, para manter a igualdade. Ok? Uhum. E eu ainda tenho que escrever o 10 na 2 aqui. Vou colocar esse cara de vermelho também. Então agora eu vou resolver essa multiplicação. Você já sabe que isso vai dar 1,68, concorda comigo? Uhum. E esses caras vão dar o quê? Bases iguais, somos expoentes. Vai ficar 2 mais menos 1, vai dar 1. Ok? Uhum. Então o x deu, olha só, basicamente 1,68. Vamos lembrar que a gente estava falando de mercúrio, né? Então Uhum. gramas de mercúrio aí, certo? Então é isso que aconteceu, cara. Entendi. Nós temos essa quantidade de mercúrio aqui. Muito bem. Vamos interpretar esse valor aqui. Isso aqui é a quantidade de gramas de mercúrio em 1 quilograma, certo? Uhum. Quantidade de gramas de mercúrio em 1 quilograma. Muito bem. Ah, olha só. Tava achando estranha a resposta, porque eu errei uma coisa. Era 10 na menos 2 e eu esqueci do sinal, tá vendo? Uhum. Eu falo de vocês, mas vai chegando a noite e eu vou ficando meio assim também. Aqui era menos 2. Então, vai ficar menos 1 mais menos 2. Você sabe que isso dá menos 3, né? É que Uhum. uma dívida de R$ 2 e depois você vai comprar alguma coisa com R$ 1. Você fica com uma dívida de R$ 3, certo? Uhum. Tudo bem? Então chegamos nessa resposta aqui. Recapitulando. Regra de 3, você fez a divisão, chegamos nisso. Ok? Até aqui? Uhum. Tinha que transformar esse cara em 1,68. Multiplicamos por 10. Mas dividimos por 10 também. Uhum. A hora que multiplicou deu 1,68. E aqui menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então significa que tem 1,68 vezes 10 na menos 3 gramas por quilograma de atum. Ok? Uhum. É isso que esse número significa. Agora vem a interpretação. Considerando-se que os alimentos com conteúdo de mercúrio acima de 0,50 vezes 10 na menos 3 não podem ser comercializados, a gente acabou de ver que este cara aqui não pode ser comercializado então, certo? Uhum. Porque ele tem mais do que 0,5. Ele tem, tipo, 3 vezes esse valor, certo? Muito Uhum. mais até. Portanto, é assim, simplesmente assim. Veja que a parte da química, né? A parte da química acabou aqui, nessa fórmula, certo? Uhum. O resto foi tudo uma matematiquinha assim, meu, coisas que você sabe, pô. Só tem que revisar. É, infelizmente, né, a gente está tendo que revisar aqui. Era mais para ser uma aula para tirar as dúvidas do conteúdo de química. Você tem que fazer essas contas em casa, né, para pegar a manha. Uhum. Senão chega aqui, tipo, isso atrasa, entende? Por mim, tudo bem, mas é mais por você. Seria legal se você visse mais a matéria da prova. Vamos ver vamos ver a próxima questão. Bem, eu vou seguir para 3. Tem alguma outra questão que tu queira ou a gente pode fazer na ordem? Não pode fazer nada. Tá bom. Então,
Deixa eu ver aqui. Você quer tentar começar a questão? Ou você não tem Já ideia de tentei. como começa? Já Já tentou e tentei, não não conseguiu? consegui. Não. Bad. Uma certa usina térmica. Você falou que sabia a teoria. Eu acho Então, que quem sabe teoria. a teoria pelo menos sabe começar a questão. E o que você não sabe é a matemática, né? Pelo menos começar daria. Bem, Hum, quantos mols de SO2 serão lançados na atmosfera diariamente? Não conseguiu fazer essa? Não. É Eu não só sabia saber a quantidade de mols, né? Que cada coisa tem. Ele citou eu ia aqui, né? lá tonelada pra mão. Sei lá se eu tinha que converter alguma coisa. Ah, sim, o problema são as toneladas, né? Entendi tua dúvida. Sim, sim, sim. Bem, isso foi legal, mas sim, tem que usar aquele negócio que nós fizemos na questão passada, né? Aquela única formulazinha, Uhum. que é a formulazinha da massa molar, que a gente acabou de falar, ok? Então, bem, você sabe pelo menos calcular a quantidade ou melhor, qual é a massa molar disso aqui? Te pedi assim, calcula a massa molar disso, sendo que Sei, esses dados aqui você saberia? sei. Opa, então fala aí pra mim qual é a massa molar depois que você fazer o cálculo, beleza? Uhum. S2. 64. Exato, 64 U, né? Aquele Uzinho lá. Uhum. Muito bem. Sabe que esse Uzinho na prática significa gramas por mol. Sim. E nós queremos saber a quantidade de mols. Estamos fazendo o problema A. E a gente sabe que a quantidade de mols ela é dada por aquela fórmula que eu usei agora há pouco, que é a massa daquela substância que você está calculando dividido pela massa molar. A gente usou isso, né? Agora há pouco. Você acabou de calcular o cara de baixo aqui, a massa molar. Uhum. Você quer esse cara aqui. Esse é o cara que você quer, rosinha. O que Uhum. você precisa agora para resolver a conta é o cara de cima, né? É a massa dessa substância que você tem no seu problema, que no caso são as 256 toneladas. Então você precisa passar 256 toneladas para gramas, né? Uhum. Quantas gramas tem em 256 toneladas? É isso que você tem que saber. Não tem um negócio que tem que dividir por 10 a menos, não sei das quantas, menos 3, sei lá, alguma coisa assim? O que é uma tonelada? Você sabe? Uma tonelada? De- não. Ô, louco. Uma tonelada é Nunca tipo escutou mil, falar mil, de mil, tonelada? Assim, um mil, carro pesa não sei quantas toneladas. Nunca ouviu falar? mil Tem a ver quilos. com quilos. Mil É 1.000 quilos, quilos. exatamente. Isso. Então, se você tem 256 toneladas, você tem 256 mil quilos, certo? Nossa, mas eu vou fazer uma conta com o número desse? Não, porque você vai usar notação científica. Ah, não. Vai. É Então vamos lá. vezes 10 a terceira, não é? Exato, vezes 10 é a terceira. Então vai ficar 256 vezes 10 a terceira quilos. Quilos, ok? Uhum. Quilograma. Só que a gente está trabalhando em grama. Então tem que passar esses 256 vezes 10 na 3 quilogramas para gramas, né? E a Uhum. gente sabe que grama, ou melhor, 1 quilograma são 1.000 gramas, ok? Uhum. Então, nós vamos ter que colocar aqui vezes 1.000 gramas, ou seja, vezes 10 na 3 também. Esse 10 na 3 aqui foi por causa das toneladas, e esse 10 na 3 aqui foi por causa do quilograma, ok? Por causa do quilo, Uhum. é o K de quilo. Então você vai conseguir escrever essa
quantidade em gramas. Uhum. Depois que você fazer isso, é só colocar esse valor na fórmula, né? Eu posso. Oh, meu Deus. Aí vai ficar tipo assim, 200. Eu vou somar. O cara de cima, exatamente. Então, 256 Vezes 10 na 3, 3, 6, né? vezes 10 é o sexta. Isso. 64. Tá. E E aí, deixa a anotação ali. Agora você já tá com esse 256 vezes 10 na 6, vai ter que pode dividir por cortar? 64. Cortar os dois? Cortar Dividir por 2? Como assim? cortar o 256 com 64 pra, sei lá, diminuir o número um pouco ou Você não? tem que fazer isso, né? Vai ter que fazer a divisão do 256 por 64. Divide por quanto? Por 4? Descobre aí. Não precisa sumir com 64, né? Pode só diminuir. Eu acho que você vai conseguir chegar num número exato, tá? O 256 é múltiplo de 64. Fica, corte 64, ele some, aí fica 64 vezes 10 a sexta. 256 dividido por 64 é quanto? 64. Não sei. Passa a conta. 4. 4. Muito bem. Então vai ficar 4 vezes 10 na 6. Entendi. Acabou. 4 vezes 10 na 6 mols. Ok? Entendi. Muito bem. Agora, B, qual é a massa, qual o número de moléculas de SO2 que estão contidas nesta massa? Veja que Eu você acho que eu, acabou. Oi? O que você falou? eu acho que eu sei fazer. Opa, então faz aí e me diga a É regra resposta. de 3? Tipo assim, em uma Não, só molécula. Não, multiplicar aqui. como assim? A Você parte já de 3? tem. Explica por É, 3. vamos dizer assim, você já tem aqui a quantidade de mols, certo? Hum, E aqui você tem a constante de Avogadro. hum. Então é só fazer a multiplicação. Tem que multiplicar 4 vezes 10 a sexta, vezes 6 vezes 10 a 23? Exato. Eu não sei fazer isso, não. Para de dizer isso e tenta. Você Não acabou sei. de aprender como é que faz a coisa de bases iguais somos expoentes. Calma. 4 vezes 10 a sexta. Ai, eu odeio química, Jesus. Nossa, deu 24 vezes 10 a 29. Tá 24 errado. vezes 10 na quanto? 29. Tá certo Isso, isso? certo? Isso mesmo. Tá. Vamos colocar assim, moléculas, igual isso que você falou. 24 vezes 10 na 29 moléculas. Hum. Beleza? E ó, não foi, não perdeu um braço. Dá pra fazer. Amanhã na prova você vai conseguir fazer, pô, tenho certeza. Ai, se Deus quiser. São só 6 questões. São só 6, pô, 6 é coisa, hein? É porque normalmente tenho 12. Ô louco, bicho. Vamos ver a questão dos fumantes aqui. Essa questão eu não entendi nada. Nada, 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 nada. Tem muitas porcentagens. Muito bem. Bem, a questão é que ele não está citando, né? Apesar de ter porcentagens, ele não está citando a quantidade de massa dessa quantidade de nicotina aqui, vamos dizer. Sim. Certo? Não, porque eu pensei que se eu tivesse pelo menos, sei lá, uma fórmula, alguma coisa, eu conseguiria fazer, só que eu não consegui, não. Bem, o que ele está pedindo? Quais são as fórmulas empíricas e molecular da nicotina? Certo? Empírica é a mínima, né? Fórmula mínima? Sim. Tá. Bem, então o que a gente tem que fazer aqui? O primeiro passo vai ser fazer, vamos ter que fazer uma abstração aqui. Apesar da gente não ter a quantidade de massa, vamos considerar que são 100 gramas de nicotina, beleza? Tá. Então, se são 100 gramas de nicotina,
A nicotina, então, vai conter 73,5 gramas de carbono, Uhum, 8,6 gramas de hidrogênio e 17,3 gramas de nitrogênio. Ok? uhum. Então, ignora a porcentagem. Vai ficar de boa. Vamos anotar isso aí. 73,5 gramas de C, 8,6 gramas de H, 17,3 gramas de N. Você tem uma noção de que quando eu não sabia fazer essa prova, eu deixei 3 questões em branco. Ô, louco, sem fazer absolutamente nada? Nada. Fiz um rabisco, falei assim, desculpa, não consegui fazer nada. E deixei. Curioso, porque aqui você está conseguindo desenvolver o básico do básico. Eu estudei um pouco depois. I see. Muito bem. Agora que nós temos, vamos dizer assim, quantidades de massa, né? Uhum. Afinal de contas, eu tenho algumas quantidades de massa aqui. Utilizando as informações de massa atômica, nós podemos encontrar então o número de mols, ok? Eu só vou relembrar para ti que número de mol é igual a massa dividido por massa atômica. E eu vou te pedir então para encontrar o número de mols dessas três situações aqui, beleza? Tá. Então vai lá. Jesus. Não, tem uma divisão aqui que tá dando um número decimal muito longo. Posso deixar só, tipo assim, umas 3 casas? Mais? Uma casa depois da vírgula, tá bom. Tá bom. Então vou apagar. Pronto. O carbono deu 6,12, o hidrogênio 8,6 e o nitrogênio 1,2. Tá bom. Então, vamos colocar assim. N do C, 6,1 mol. N do H, 8,6 mol. E, show, só pra cá. N do Nzão, nitrogênio, 1,2 mol. Muito bem. Esse foi o primeiro, né? Agora, o que a gente vai ter que fazer no próximo passo? Vamos ter que determinar, como você mesma falou, a menor razão molar entre os elementos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os valores, né? A gente vai dividir todos os valores pelo menor número de mols, que no caso aqui é o número de mols do nitrogênio, certo? Uhum. Então, a gente vai ter que fazer 6,1 dividido por 1,2. Eita. A gente vai ter que fazer 8,6 dividido por 1,2. E temos também que fazer o próprio ali, né? Que vai dar 1, é óbvio. Ok? Então, Uhum. quando você fazer as outras duas contas aqui, me dá o arredondado. Tá.
Pronto. Carbono deu 5,1. O, o hidrogênio 7,1 e o outro 1 só. 571 arredondado, então, né? Uhum. Muito bem. Então, vamos dizer assim, qual é a fórmula empírica, rapidinho aqui. É C5H7N1, né? Ou seja, só N. Beleza? Uhum. Vamos chamar isso aqui de empírica. Muito bem. Agora, a gente tem que encontrar o quê, né? Temos que encontrar a fórmula molecular mesmo. Né? E a gente sabe que a fórmula molecular, ela é um múltiplo inteiro da fórmula empírica. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a massa molar. Esse negócio aí. Tá. Que a gente acabou de fazer. E você tem as massas molares aqui deles, né? Ó. Então, como é o C é 5, então vai ficar 5 vezes 12. Isso que eu faço. Não, você faz, mas eu coloco. O H é 1. Nossa, tive que olhar. 7 vezes 1. E o N é 14. Não, simplesmente 14. 14 vezes 1 para. Aqui é. Ou melhor, 1 vezes 14. Só para deixar na ordem. Então, quando você fizer essas multiplicaçõezinhas e sominhas, você me fala quanto dá. É 81. 81. 81 gramas por mol. Nunca esquece da unidade para saber do que está falando. Uhum. Massa molar. E o que que a gente sabe, né? A gente tem a informação de que a molécula de nicotina, como diz o enunciado ali, ó, sabe-se que este composto contém 2 átomos de nitrogênio por molécula. Muito bem. Então, foi o que ele falou, né? Como a fórmula empírica é C5H7N, Uhum. a gente está olhando um átomo de nitrogênio só, certo? Tem que multiplicar 5 por 2, 7 por 2 e colocar o 2 na frente do N. Exatamente. Fica C10, H14, N2. Pronto. Easy. Sim. Show de bola. Vamos para a próxima. Esse exercício eu tentei fazer 3 milhões de vezes na prova e depois não consegui. Nossa, o enunciado é confuso, eu não entendi nada, 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 nada. Vamos lá. O que que ele está pedindo? Sabendo que o principal mineiro, acho que ele quer dizer minério, né? Sério. Presente, um mineirinho presente ali na bauxita, é o óxido de alumínio. Calcule a porcentagem em massa de alumínio na bauxita. Muito bem. Então, o que que a gente tem que fazer? Ó, o que importa é esse final aqui, meu. Dane esse negócio de China e Índia. Uhum. O que importa tá aí. Essa aqui eu acho que é até mais rápida que a outra. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é encontrar a massa molar. Eu tô falando isso, parece uma vitrola, né? Aí você vai ter que achar a massa molar desse cara. Quando você achar a massa molar dele, você me fala. Tá. Cento e dois gramas por. Ok. Note que você tem informações sobre a bauxita, né? Ou melhor, você tem informações sobre a bauxita. Mas você está interessada só na quantidade de alumínio,
A massa de alumínio na bauxita. Então, nós queremos pegar a fração que representa o alumínio. Beleza? Uhum. Você já tem a massa molar do composto todo. Você acabou de calcular aí certinho, 102. Agora, a ideia é, desse composto, quantos por cento desse composto é alumínio? Não é? Uhum. É essa. Grama por mol. 102 gramas por mol. Quantos por cento desse composto é alumínio? Uma vez que a gente sabe que a massa atômica a massa molecular do carinha aqui, do alumínio, no nosso caso, vai ser o quê? Vai ser, olha só, 2 vezes o 27. Você já fez essa conta, dá 54. 4. Então, só do alumínio é 54, certo? Uhum. Então, vamos dizer assim, das 102 gramas por mol que você calculou, 54 delas são alumínio. Uhum. Então, se a gente quer encontrar veja, porcentagem, é só fazer, é bem simples, é só fazer a massa do alumínio, né? A massa do alumínio, dividido pela massa do composto todo. Uhum. Bom, acabou. E claro, multiplicar por 100% depois, né? Porque é sempre isso que a gente faz para achar a porcentagem de algo, certo? Por exemplo, digamos que você receba R$ 2.000, né, de salário. E você gaste com um videogame R$ 500. Para saber qual foi a porcentagem do salário que você gastou, é só fazer a divisão. Dá para ser até mais simples, né? Você ganha R$ 100 e gastou 50. Qual que foi a porcentagem que você gastou? 50. 50%, certo? Uhum. Então, como é que você chega nisso? Você coloca os 50 que você gastou e divide por 100, não é? Isso aqui vai dar 50%. 50%, não é mesmo? Uhum. Agora, se você fizer essa conta aqui, vai dar um quarto. Aí você pode pensar, professor, mas como é que funciona aqui? Porque já não bateu. Só multiplicar por 100% que já vira. Beleza? Aqui eu já. Uhum. 50% é 50%. Quando você não tem a sorte de ter o número 100 aqui embaixo, você faz a divisão e multiplica por 100%. Vai dar 25%, certo? Um quarto é 25%. Concorda comigo? Uhum. Pega uma pizza, corta em 4, 25% da pizza, né? Uhum. Entendeu? Então, quando você quiser a porcentagem de algo, é só pegar aquele pedaço que você quer e dividir pelo total. É conta de fração. Então, faça a conta aí e me diga quanto é que dá, beleza? Uhum. Então, eu tava pensando aqui, se eu dividir 54 por 102, não vai dar um número exato e não vai dar Não tem dízima. problema nenhum. Não tem Hum. problema nenhum. Pega os dois primeiro, depois da vírgula, que tá bom já. Deu 0,52. Daí, se você multiplicar por 100, você vai ficar com 52%, certo? Uhum. Pronto, tá aí a resposta, 52%. Entendi. Só isso, viu? É só fazer essa divisão. Nada Hum. demais. Então não se assuste com enunciados toscos, né? E veja, a maior parte desses problemas está sendo calcular a massa molar. Calcular a massa molar. Então, Uhum. vamos pro próximo. Será que vai ter isso no próximo? Deixa eu pegar aqui. 9, né? Essa aqui era de assinalar. Aí já é da P2, que é a É outra alternativa. matéria, então?
Ah, Não, é de matéria. matéria? Eu tenho P1 e P2. A P1 é dissertativa, a P2 é alternativa. Então vai lá. O que ele quer saber aqui? Né? Correto afirmar que no experimento realizado pelo aluno, as bolhas formadas liberaram uma quantidade de. Bem, ele quer saber a quantidade de mols, certo? Uhum, De mols de. De mols, né? Ele quer saber. Mols de hidrogênio, certo? uhum, Então, se você quiser saber a quantidade de mols de hidrogênio, ou melhor, não é bem mols, né? Quantidade de gramas, desculpa. É que eu tinha visto mols no enunciado ou eu tô errado? Deixa eu ver aqui. É mols, ele quer saber a quantidade de mols. uhum. Ah, eu acho que você consegue fazer essa, né? Ai, não sei. Calma, deixa eu ler de novo. Nossa, 40. Calma. Ah, eu preciso fazer esse negócio de fazer a massa molar agora? Se você não sabe a massa molar do H2, você precisa, né? Não, mas do zinco. Mas ele está interessado só na massa molar de hidrogênio, certo? Uhum. Será que Então, a tipo gente assim, precisa? esse. Ai, eu não tô entendendo como é que faz. Porque esse zinco que tá aí é 1 grama? Não seria, então não é só dobrar? O zinco que está aqui é um grama. Não, vai O- ficar. Hum, Bem, vamos aos poucos aqui. Vou só ver uma coisa aqui nesse enunciado. Tá. Olha só, vamos lá. O problema está perguntando quantidade de gás de hidrogênio, certo? uhum, Quanto liberou de gás de hidrogênio? Então, o que tu precisa aqui é de hidrogênio. A princípio, dane-se o zinco, certo? uhum. Como é que a gente vai encontrar a quantidade de mols de hidrogênio? Precisa saber quantos mols dessa substância foi liberado, que é o hidrogênio, né? E qual é a quantidade de gramas por mol, né? Qual é a massa molar desse cara? Que obviamente é 2 gramas por mol, certo? Uhum. Porque o hidrogênio é 1 grama por mol, e como é H2, é 2 gramas por mol. Então, a quantidade de massa, ó, tu sabe fazer, pô. Quantidade de massa de H2 vai ser a quantidade de mols de H2, você sabe quanto é. Você me falou que é 2. Ou melhor, esquece. O problema é que ele quer mol, né? Então, vamos isolar o mol aqui. Bem, só deixa eu completar a conta. Massa molar. Vamos isolar o mol. Massa do H2 dividido pela massa molar do H2. O cara de baixo você já A sabe que massa é do 2. H2. Oi? Eu não tenho a massa do H2. Acha? Abaixar, pô. Como? Submeteu 2 gramas de zinco. Ah, De pastilhas de zinco, que é essa parada aqui. Certo? uhum, Muito bem. Então, veja só, né? Ele está falando de uma equação química aqui pra gente que supostamente está balanceada, certo? uhum, Muito bem. E ele está indicando, então, que pela lógica, né, de todas as equações, 1 mol de zinco vai produzir 1 mol de H2. uhum. Muito bem. Portanto, a quantidade de mols de H2 vai ser formada, vai ser igual à quantidade de mols de zinco. Se for 1 mol de zinco, é 1 mol de H2. Se for meio mol de zinco, é meio mol de H2. Certo? Ah, uhum. Tá pegando a ideia? Então, a ideia vai ser você encontrar a quantidade de mols de zinco. Calma. Então, se eu soubesse, pelo menos, tipo assim, mas eu acho que o que eu tava pensando é que eu tinha que saber a massa molar do zinco pra eu saber quantos gramas por mol tem. Daí eu faria uma regra de 3, tipo assim, se em 1 mol de zinco tem tanto, em X mol tem 2 gramas. É um jeito de fazer, pô. Então, mas daí eu preciso da A massa molar. questão é Eu que, preciso achar a veja, massa atômica.
Você, na você tabela pode periódica. encontrar a quantidade de mol de zinco da mesma forma, né? Qual que é a quantidade de gramas, de novo, massa por massa molar, né? Qual que é a quantidade de gramas de zinco? 2. Qual que é a massa molar do zinco? Então, preciso ver na tabela periódica, é isso que eu tava falando. Vê lá. Calma. 65. Quanto é que dá 2 dividido por 65? 2 por 65? É, 0, o quê? Ai, calma, deixa eu fazer aqui. Nossa, vai dar 0, 0 alguma coisa. Sim. Tanto é que todas as respostas ali têm essa quantidade de mols, né? 0,0 alguma coisa. 0,03. 0,03 mols de zinco. Então nem precisa dessa conta toda aqui. Uma vez que a gente encontrou a quantidade de mols de zinco, veja que a quantidade de H2 aqui é H2, né? Vamos dizer aqui. Tem um mol desse cara, um mol desse cara, um mol desse cara, um mol desse cara. A gente Uhum, pode pensar dessa forma, certo? uhum. Certo? Sim. Então, a questão é o seguinte, como a gente quer saber, a gente já encontrou que essa quantidade de mol de zinco. Só que é H2, né? Então tem que multiplicar por 2 para encontrar a quantidade de mols de hidrogênio, certo? Uhum, Então, o mols de hidrogênio, de H2, vai ser igual a quantidade, duas vezes a quantidade de mols de zinco. uhum. Ou seja, 0,06. Entendi. Só isso. Hum. Fácil, né? Sim. Agora que eu fiz, tá bem fácil. Vamos para a próxima, 11. Ah, meu, eu não vou fazer a 11, você faz. Deixa eu salvar aqui, que já tá muito grande essa imagem. Ai, eu tenho um problema com esse negócio de rendimento, que eu faltei a aula. Se você Lá quiser saber vem. a última, tem 75% de rendimento, não sei o que, não sei o que lá. Isso, 80. Hum, Eu não entendi nada quando eu fui fazer. de novo. Bem, você tem uma fórmula e você tem que encontrar. A primeira coisa que você tem que encontrar aqui vai ser a massa efetiva desse cara aqui, ó. É, puro, né? Certo? Uhum, Então, a parte, vamos dizer assim, a parte do rendimento acabou aí. Porque são 400 gramas. Mas puro é só 80%. uhum. Então, quanto que é 80% de 400? É isso que você tem que encontrar. Tá. Nessa primeira parte. Isso você sabe encontrar? Quanto que é 80% de algo? Acho que sim. É só pegar esse algo e multiplicar por 80%, certo? Então, vai lá. Hum. 320. 320 gramas. Então, agora, qual que é a quantidade de mols? Bem, nós encontramos isso, né? Agora, quem que é a quantidade de mols disto? De quê? Deste cara que a gente acabou de calcular. Ou seja, do CaC2 aqui. Na equação 1. Isso, quantidade de mols. Vai ser 40, né? Porque o Ca tem 40, né? Mols. Ou melhor, isso. Gramas por mol, isso. Gramas por moles, melhor dizendo. Isso aí, 40 gramas por mole, massa molar. E o outro ali tem 2 vezes 12, né? Ou seja, 24. Então tu tem 64 gramas por mole, certo? Massa molar dessa substância. Então a quantidade de mols vai ser o quê? Vai ser esse 320 que você achou dividido por 64. É sempre a mesma fórmula. Tá. Aí.
Isso dá 5. Uhum. 5 mols. Agora o que a gente tem que fazer? Calcular a quantidade de mols de C2H2 produzida. A equação está balanceada. Então a gente sabe que 1 mol de CaC2 produz 1 mol de C2H2. Então 5 mols de CaC2 vão produzir 5 mols de C2H2, certo? 5 mols para aquele cara, então. Muito bem. Então, agora, como a gente sabe que são 5 mols, vai encontrar o volume desse cara aqui. Tem que fazer 5 vezes um valor que acredito estar na sua tabela periódica, que tem a ver com o volume desse gás, né? Desse gás de C2H2. Lá na tabela periódica diz que o gás de C2H2 tem um volume de 22,4 litros por mol. Beleza? Uhum. 22,4 litros por mol vezes 5 mols vai te dar o volume, então. Ou seja, 112 litros. Beleza? Uhum. Sim. Muito bem. Easy, vai dizer. É. Né? Então tá bom. Bem, olha só, eu vou te mandar isso aqui que a gente fez, mas além disso, eu fiz todas essas questões em PDF para ti, tá bom? Não, tá Então bom. eu vou te mandar todas elas em PDF bem bonitinho para você poder estudar mais tranquilamente, beleza? Tá bom. Então tá bom, a gente se fala, depois você me conta como foi na prova. Tá bom. Tchau, Obrigada. tchau, Tchau. valeu.